Se a imagem que vem à cabeça quando se pensa em um tribunal é a de uma lógica fria, quase matemática, se prepara, porque a realidade é muito mais interessante. Vamos mergulhar no verdadeiro segredo por trás dos argumentos que de fato vencem os casos. Então, a grande pergunta é essa, né? O que de verdade convence um juiz? É a prova que ninguém pode contestar? Uma lógica de aço? Ou será que tem alguma coisa mais sutil acontecendo ali? Algo que mexe com crenças que a gente nem percebe que tem? E é aqui que o negócio fica bom. De um lado, a gente tem um mito, a ideia de uma lógica perfeita, como se fosse 2 mais 2 são 4. Do outro, a realidade. Uma lógica que se baseia no que é provável, no que as pessoas já acreditam e, no fim das contas, no poder de persuasão. Vamos começar com a imagem que a maioria das pessoas tem na cabeça. Aquela ideia de que um tribunal é um lugar de dedução pura, sabe? Onde a verdade simplesmente aparece, resultado de um raciocínio que não tem falha nenhuma. A versão ideal dessa lógica é o tal do silogismo. Na teoria, ele é perfeito, a prova de balas. Se a premissa A é verdade e a premissa B também é verdade, a conclusão C tem que ser verdade, não tem para onde correr. O problema é que a vida real, especialmente o mundo do direito, quase nunca é tão limpinho assim. E é por isso que isso é um mito e não a prática. Agora sim, vamos para o mundo real. Chegou a hora de conhecer a verdadeira estrela da argumentação jurídica, a ferramenta que realmente faz as coisas acontecerem nos tribunais. E o nome dela é entimema. Pensa no entimema como o primo do silogismo, que vive no mundo real, com os pés no chão. Ele não precisa de verdades universais e absolutas. O que ele usa são opiniões, valores, coisas que o público já aceita como verdadeiras. O objetivo aqui não é ter 100% de certeza, mas sim chegar na probabilidade que convence. E a diferença que define tudo fica muito clara quando a gente pensa no público. Para o silogismo, tanto faz quem está ouvindo. A lógica se basta. Agora, para o intimema, o público é tudo. Se a plateia, o juiz, o júri não concordar com aquela ideia inicial, o argumento inteiro desmorona. Isso, claro, muda completamente o jogo. E aqui a gente chega no pulo do gato do intimema, na sua arma secreta. E o mais curioso é que essa arma é o silêncio. É justamente aquilo que não precisa ser dito. Então, o lance é o seguinte: ao deixar uma parte meio óbvia de fora, quem está falando faz um convite para que o público complete o raciocínio. Isso é psicologicamente muito poderoso. O argumento não soa como algo imposto, mas como algo que a própria pessoa concluiu. Vamos pegar um exemplo bem simples para entender. Um advogado diz exatamente isso no tribunal. É um argumento direto, concorda? Mas está faltando uma pecinha aí. O que está sendo assumido como verdade sem ninguém precisar falar em voz alta? Pensa um segundinho nessa conexão entre o contrato ser válido e a obrigação de cumprir o que está escrito nele. E tá aí a resposta. A premissa que ficou de fora é um princípio básico que todo tribunal já aceita como verdade. Falar isso em voz alta seria chover no molhado, seria explicar o óbvio. Ao não dizer, o argumento fica mais elegante, mais direto e muito mais eficiente. Ok, a teoria é fascinante, mas vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos analisar alguns exemplos do mundo jurídico para ver o entimema em ação. Imagina um caso sobre direito de propriedade. O argumento poderia ser mais ou menos esse, dividido em 3 partes. Agora vamos desmontar essa lógica para ver o que tem por trás. Olha só a estrutura aparecendo aí bem clara. Tudo começa com uma crença que todo mundo no tribunal compartilha. A propriedade é algo a ser protegido. Depois, essa crença é conectada a um fato específico do caso. E no fim, se chega a uma conclusão que soa natural, que soa justa. Agora, outro caso, dessa vez sobre negligência. A lógica é a mesmíssima, só muda o assunto. A gente tem uma regra geral, um ato específico e uma consequência que fica ali implícita. E de novo a gente vê a mesma receitinha de 3 passos. A premissa maior é um princípio que todo mundo aceita. Quem é negligente arca com as consequências. A premissa menor aplica isso diretamente aos fatos do caso. E a conclusão é a decisão que o tribunal é sutilmente levado a tomar. O estima é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas ele também é frágil. A sua maior força é, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza. E entender isso é o segredo para uma argumentação que funciona. E aqui está o ponto-chave. O sucesso ou o fracasso de um intimema depende inteiramente de uma coisa: se o público concorda com aquela premissa não dita, com aquela crença compartilhada. Se concordam, o argumento parece refutável. Se não, ele simplesmente vira pó, desmorona.
Esse argumento, por exemplo, falharia feio em qualquer tribunal. Por quê? Porque a premissa maior, a ideia de que a propriedade é um direito absoluto e sem limites, é simplesmente falsa. Os tribunais não acreditam nisso. Eles sabem que o direito de propriedade tem, sim, limites. A premissa é rejeitada e o argumento inteiro cai por terra. Então, para a gente amarrar tudo, a lógica do tribunal é sobre persuasão, não sobre matemática. O poder dela vem das crenças que já existem na sala. A força de um argumento depende totalmente da conexão com o público. E a persuasão mais forte de todas é aquela que faz a pessoa que ouve sentir que ela mesma chegou àquela conclusão. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Ao ouvir um político, ver um anúncio ou participar de um debate, qual é a premissa que não está sendo dita? Que crença compartilhada está sendo usada para construir aquele argumento? Identificar essa peça oculta do quebra-cabeça é o primeiro passo para entender como a persuasão realmente funciona no nosso dia a dia.